para discutir. Deputada Renata Souza. Senhora presidenta, super importante olhar o prêmio, né, o diploma Paul Singer, como um reconhecimento fundamental àqueles e aquelas que tentam, diante de uma economia que é financeirista, que opera pela lógica do capital, agora pensar e construir a economia solidária como uma lógica de cooperação que garanta aqueles e aquelas que muitas vezes estão fora de um mercado de trabalho formal, que foram inviabilizados também diante da lógica predadora do capitalismo, de coincidir e também de realizar uma economia das pessoas, uma economia que seja solidária, que se preocupe com o bem-estar dos seres humanos. Então, Paul Singer, sem dúvida nenhuma, é uma referência, mas também, como já lembrou aqui o deputado Carlos Mink, o deputado Flávio Serafini, que coordena a Frente de Economia Solidária, realizou hoje esse lindo momento de homenagens. E como a nossa homenagem à Cozinha Solidária do Chapéu Mangueira não tinha entrado, o presidente concedeu aí a gentileza de assim votarmos no dia de hoje também essa Cozinha Solidária. Lembrar, senhora presidenta, que o processo de cozinhas solidárias, eles ganham corpo e ganham voz diante de um desafio enorme da nossa humanidade, que foi exatamente a Covid-19. Porque não veio só a doença, não veio só uma situação de vulnerabilidade de todos nós, seres humanos. Veio também a fome, veio também um crescimento da miséria e da extrema pobreza. E como agiram os movimentos sociais nos territórios, nas favelas e nas periferias? Conseguiram consolidar um processo de cozinhas solidárias, porque você imagina, é claro que uma cesta básica é importante para uma pessoa que está em extrema miséria, mas quando ela está em extrema miséria, ela não tem dinheiro para comprar o gás para fazer essa comida. Ela não tem condições de cozinhar a comida numa cesta básica. Então, as cozinhas solidárias, elas vêm também num reforço do quanto que as desigualdades elas são tremendas. Então, pensar numa cooperação entre aqueles e aquelas que vivem as mazelas das desigualdades, mas também fazendo com que esse alimento, e um alimento pautado, inclusive, deputada Marina do MST é uma grande defensora aqui da agroecologia, do alimento sem veneno, a gente conseguiu, inclusive, que essas cozinhas solidárias recebessem várias doações de pequenos agricultores, da agricultura familiar, para que pudesse também fornecer comidas sem veneno, as tais comidas de verdade, sem uma lógica industrializante do se alimentar. Lembrar que 70% dos alimentos hoje consumidos por todos nós, brasileiros e brasileiras, vem exatamente da economia, da produção familiar e dos pequenos agricultores. Então, nesse processo, reconhecer as cozinhas solidárias dentro de favelas e periferias é fundamental. Na última semana estivemos aqui com o ministro do Desenvolvimento Social, o senhor Wellington Dias, que trouxe também consigo o compromisso do Programa Nacional de Cozinhas Solidárias. Não só reconhecendo o papel pioneiro que o Rio de Janeiro tem nas cozinhas solidárias, mas também trazendo a percepção, senhora presidente, de que precisamos regulamentar no estado do Rio de Janeiro as cozinhas solidárias. Então, tem um projeto de minha autoria, um projeto de lei, que regulamenta as cozinhas solidárias no âmbito do estado do Rio de Janeiro, mas não só isso, também tem outro projeto que cria o Observatório da Fome, Betinho, exatamente para que a gente possa ter uma produção de dados e estatísticas que revelem aonde está a fome no estado do Rio de Janeiro. Porque, de acordo com a rede Pensan, 10% dos famintos do Brasil estão exatamente no Rio de Janeiro. Então, é desse escopo, desse trabalho tão incessante que as cozinhas solidárias têm feito. E a gente, senhora presidente, organizou, inclusive, a partir do que foi o enfrentamento à Covid-19, com os 20 milhões doados à Fiocruz, foi um elemento central para a abertura de cozinhas solidárias
não só na cidade do Rio de Janeiro, como no interior do Rio de Janeiro. Cerca de 300 mil famílias foram atendidas diretamente com esses recursos doados pela Assembleia Legislativa. Ou seja, temos aqui uma política pública... Deputada, para concluir, por favor. Temos aqui uma política pública construída pelos movimentos sociais, consolidadas como pela uma Casa Legislativa, como a Assembleia Legislativa, que hoje ainda tem mais 25 milhões no orçamento, inclusive do Estado, para que a gente possa continuar fazendo esse aporte à Fiocruz. Então, tem uma política consolidada no Estado do Rio de Janeiro, que já virou exemplo no âmbito nacional e que a gente precisa regulamentar aqui. Então, nada mais justo do que a cozinha solidária do Chapéu Mangueira, com o Nego Breu, com o Dinei, com esses homens negros da favela, que desde a pandemia de 2020 estão lá esquentando um umbigo no fogão para dar comida a quem tem fome. Então, muito obrigada, parabéns, Cozinha Solidária do Chapéu Mangueira. Deputado professor